Olá, bom dia. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo hoje a moderação de vocês, junto à professora Fernanda, que está aqui, né? E vamos já dar prosseguimento à nossa aula. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal do sexto ano. Hoje nós vamos ter uma aula de arte, improvisação sonora. Nós vamos trabalhar a habilidade do currículo, o AR23, que é explorar e criar improvisações utilizando vozes, sons corporais, instrumentos não convencionais e outros materiais sonoros, expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa. Eu já vou começar a nossa aula, pessoal, com um chat. Eu queria saber o que você entende por sons corporais. Eu vou deixar 2 minutos para vocês escreverem aqui para a gente o que você entende por sons corporais. Bem, professora Fernanda, muita interação, né? A pessoa está participando bastante. Olha só, a maioria dos alunos citaram que os sons corporais são aqueles sons que a gente consegue produzir, né, através de batidas, né, no próprio corpo. Tá? Outros citaram também estralar de dedos, bater palmas. Outros citaram ainda a questão de estralar ossinhos dos dedos, né? Outros também citaram, inclusive, a questão do fazer sons, produzir sons com a boca. Tá? É isso aí. Muito bom, gente. Pessoal, perfeito. É isso aí. Batida no corpo, palma, estalar de ossos, que eu morro de aflição, boca, tudo isso faz parte, realmente, dos sons corporais. Então, pessoal, pensando em toda a extensão do nosso corpo, nós fazemos sons diferenciados. Se você pensar em todo o corpo, o pé, as coxas, a barriga, não só a boca também, mas os ossos, alguém lembrou dos ossos, achei muito bom. E se a gente pensar em toda a extensão do nosso corpo, a gente vai ver até que a gente faz uns sons engraçados. Ó, o ronco é um som engraçado. Assobios. Começa a prestar atenção em todos os sons que o corpo faz. Essa aula é para a gente começar a pensar nas infinitas possibilidades que o corpo tem para criar sons. Vamos lá, pessoal, seguindo a aula. Os sons corporais na arte não é uma coisa nova, tá, pessoal? Não é uma novidade. Então, é uma prática muito usada em outras culturas, culturas mais antigas. Vamos pensar assim que antigamente não tinha instrumentos musicais, não tinha celular, não tinha nada. Como que eles faziam som? Às vezes usando o corpo mesmo, assobios, palmas, como vocês dizem, estalar dos dedos. Tá? Então, em várias culturas, até hoje, é usado a percussão corporal.
E o estilo varia de acordo com o lugar. Em cada lugar no mundo tem uma forma de usar. Os sons corporais, devido ao seu grande universo de possibilidade, oferecem muitos recursos artísticos. Então, eu vou falar de 2 aqui, pessoal, que são bem conhecidos, que é o Rambone e o beatbox. O Rambone, pessoal, depois eu gostaria que vocês pesquisassem, então já anota no caderno aí, Rambone e beatbox. O Rambone é bater com as palmas da mão aberta em várias partes do corpo, com rapidez, com frequência, e disso extraindo o som. O beatbox talvez seja mais conhecido para vocês, porque é aquela pessoa que extrai o som com a boca. Ele faz assim, inúmeros instrumentos musicais com a boca, é incrível. Eu gostaria que vocês, que se não conhecem, pudessem pesquisar. Tá certo? Vamos lá. Exemplos de sons corporais, pessoal. Tem um grupo que eu pesquisei e eu também gostaria que vocês pesquisassem, que é o Barbatuques. O Barbatuques é um grupo paulista que já faz muito tempo está desenvolvendo uma abordagem de música corporal. E as atividades deles, propostas pelo grupo, desenvolvem criatividade, coordenação psicomotora, percepção de si, do outro. E os Barbatuques, eles são muito famosos, muito conhecidos. Eles já fizeram um trabalho para o filme Rio 2, fizeram a música com a Loki, que eu sei que o Alok vocês conhecem, e já produziram trilha sonora só utilizando o corpo para vários jogos de videogames, entre eles o jogo Shadowrun, para quem joga, quem conhece. Tá? Então, eu gostaria também que vocês pesquisassem, certo? E verificassem todas as obras dele. Eu trouxe para vocês um vídeo do Barbatuques, de 2 minutos, para vocês darem uma olhada como que funciona essa questão da funcionalidade do corpo. Tá bom? O Barbatuques usa só os sons do corpo para a gente fazer música. Então, eu vou começar com alguns sons super básicos, que são super fáceis de fazer. Os sons que a gente pode fazer com as mãos, os tipos de palma que o Barbatuques usa. A primeira, a gente chama de palma concha, ou palma grave. A gente faz assim, ó, um Czinho com a mão, encaixa as mãos, uma na outra. E aí, percebe que no meio da sua palma tem um pouquinho de ar. Elas não encostam completamente. O som dela é mais grave do que a palma que a gente está acostumado. Olha só. Tá vendo? Tá ouvindo, né, na verdade? Então, a partir dessa palma, a gente começa a se relacionar com outras. Essa é a palma grave, ou palma concha. Na segunda palma da nossa escalinha, a gente vai fazer uma escalinha de palmas, a gente chama de palma estrela. A palma estrela, a gente abre bem as mãos, ponta dos dedos, a gente junta, cuidado para não acontecer isso aqui, ó, para os dedos não entrelaçarem, e também para não acontecer isso aqui. Toda a superfície da mão encosta na outra. O som dela é um pouco mais ardidinho. Uma coisa... o que dá o som é o encaixe de uma mão na outra, não é necessariamente a força. Então a gente não precisa ficar se matando, fazendo forte, que só vai machucar, e com o tempo, com a técnica, a gente consegue tirar o som das palmas e das outras regiões do corpo sem fazer muita força. Então, de novo, eu vou fazer 4 vezes o som da palma grave, ó. E agora vamos passar para a palma estrela. Olha como o som dela é um pouco mais ardidinho, um pouco mais agudo, né? Então vou fazer 4 de cada uma e começa a perceber a diferença de altura, a diferença entre grave e agudo das palmas. De novo. Você que está em casa pode fazer comigo. 4 de cada uma. Legal. Pessoal, é só um recorte para vocês terem uma ideia que só com a palma dá para fazer diversos timbres de sons. Pessoal, só lembrando que essa aula é um recorte do caderno do aluno e do professor. Vocês podem depois estar dando andamento nesses estudos, tá certo? Eu vou passar para um chat agora. Então, assim, guarda essa aula do Barbatuques, que a gente vai usar mais tarde.
E eu vou passar para outra matéria, que é, eu vou começar com o chat. Eu queria saber se vocês já ouviram falar em instrumentos musicais não convencionais. Depois a gente vai juntar tudo isso no final. Então, barbatuque, sons corporais e agora instrumentos não convencionais. Você já ouviu falar? Eu vou dar 2 minutos para vocês escreverem se já ouviram falar e quais. Bem, voltando do nosso chat, né? Muita interação, professora. A grande maioria dos alunos já ouviram, sim, falar em instrumentos não convencionais, né? Ao passo que alguns, né, ainda não sabem o que significa. Alguns citaram, né, instrumentos feitos com sucata, né, garrafa PET, né? Outros citaram instrumentos musicais feitos com baldes, bacias, né, latas de metal, né, latinha, né, de alimentos, enfim, né, embalagens de modo geral, tá? Foi isso que eles citaram. Pessoal, é isso mesmo. Então, instrumentos não convencionais nada mais são do que instrumentos reciclados, que a gente pega coisas do dia a dia, como balde, lata, material reciclado. Às vezes você pode juntar num outro instrumento, por exemplo, achei um violão velho sem o braço. Aí não queria jogar fora. Peguei o violão, peguei um cabo de vassoura, 2 cabos de vassoura, fiz um arranjo e se transformou em outro instrumento. Tá? É exatamente isso, pessoal, é juntar reciclados e N possibilidades para formar sons. Tá? Então, a gente está acostumado sempre a ver música tocada com instrumento normal, convencional, como se diz, né? Flauta, piano, violão. Mas a música, para existir, ela só depende de uma organização. Tá? Então, o som ele pode ser extraído de diversas fontes, como, por exemplo, eu vou mostrar uma imagem para vocês no próximo slide. Então, vocês estão vendo aí música com um objeto em forma original, que a gente tem uma guitarra, um teclado, um violão, e, ao lado, um tambor preto, música com materiais recicláveis. Será que dá para tirar som desse tambor, professora Márcia? Será? Olha, com certeza, né? Aí depende muito, né? A pessoa ela pode tanto utilizar as próprias mãos, como ela pode também improvisar baquetas, né? Pegar pedacinhos de madeira, né? Varinhas de madeira, e tirar um som ainda bem mais diferente. Esse som ele pode ser percutido, ou seja, batido, ele pode ser friccionado, né, raspado, chacoalhado, enfim, né? Há várias possibilidades aí. Então, pessoal, mais um slide para vocês verem, mais uma foto, por favor, de como a gente pode fazer som com instrumentos diferenciados. Vocês vão ver nesse slide uma turma fazendo batuque com balde, um monte de balde, baqueta,
E se a gente pudesse escutar esse som desse grupo, com certeza estaria harmonioso. Agora, uma outra coisa que a gente pode usar também, pessoal, são os recursos naturais. Gravar o barulho da chuva, bater numa árvore, pingo d'água em copo. Aliás, usar a água. A água ela é muito sonora, tá certo? Então, é só um exemplo para vocês terem uma ideia de como que a gente pode usar tanta coisa que está ao nosso redor para fazer o som. Eu queria contar para vocês de um grupo, é um grupo e também uma forma de fazer música, que chama-se Stomp. Eu gostaria que vocês pesquisassem também. Então, anota, o Stomp é um grupo que é um grupo inglês que eles fazem som com tudo que vocês imaginam, com vassoura, com balde. Eu já vi eles fazendo som com boia de caminhão, tudo que vocês imaginam. Eles se juntam, um grupo grande, dançam e fazem sons maravilhosos com vários instrumentos. Eu gostaria que vocês pudessem assistir, procura nas redes, na internet, para vocês verem a diversidade dos shows do Stomp, que, além de ter um caráter cênico, né, tem movimentos fortes, timbres corporais e batidas no pé, no chão, com palmas, botas. É bem diversificado, é bem divertido. Tá certo? Vamos lá. Mais um chat, professora Márcia. Você já ouviu ou produziu algum som com instrumentos não convencionais, ou seja, instrumentos de sucata? Como que eram esses instrumentos e como que eram seus sons? Eu vou dar 2 minutos para vocês responderem aqui para a gente. Voltando aqui com as respostas de vocês, né? Muitas respostas interessantíssimas. Uma aluna cita que eles participaram já, fizeram uma percussão corporal na escola, misturada aí com instrumentos não convencionais. Uma outra aluna cita que o instrumento que eles criaram foi garrafa PET com grãozinhos de feijão dentro, né? Fizeram uma espécie de ganzá. Um outro aluno citou baldes e bacias de plástico. Um outro citou panelas velhas de metal em casa, né? Outro ainda citou que encontrou um pandeiro velho, né, sem o couro, e deu uma arrumadinha ali, né? Colocou um filme plástico, né, criando um som diferente. Enfim, né? São muitas, né? Bastante interações e bastante ideias bem inovadoras e interessantes, professora. Pessoal, essa é a ideia mesmo. Ó. Garrafa PET com feijão, panela. O nosso amigo que achou um pandeiro e colocou um filme plástico, eu fiquei curiosa para saber que som que deu. Geralmente, né, em escola, realmente a gente faz mesmo bastante instrumento musical com latinha de refrigerante, com rolinho de papel higiênico já usado, até com
tampa de pizza, dá para fazer N coisas, pessoal. E agora eu vou contar para vocês uma curiosidade, que é uma orquestra, que chama Orquestra dos Vegetais. É uma orquestra que foi fundada em 98 e está em Viena. E ela faz concerto pelo mundo todo, tocando instrumentos feitos com legumes, frutas e hortaliças. Pessoal, anota, Orquestra Vegetal, vai pesquisar, porque é muito interessante. Tem alguns vídeos que mostram como que eles confeccionam esses instrumentos. Então, eles pegam a cenourinha, eles furam com furador, pegam melancia, e aí eles se juntam e fazem realmente um som de orquestra sensacional. Pessoal, vale a pena pesquisar. Orquestra dos Vegetais. Agora a gente vai, pessoal, para mais um chat. Eu queria saber se vocês conseguem fazer algum exercício corporal. Então, eu vou deixar um tempinho aí para vocês tentarem, utilizando as palmas, do que a gente viu lá com barbatuques, assobio, batida com a mão, batida em várias partes do corpo, estalar dos dedos e sons diferentes com a voz. E aí eu quero que vocês me contem pelo chat se você conseguiu criar algum som, alguma composição diferente. Olha, eu vou dar 2 minutos, que eu acho que em 2 minutos dá para fazer um arranjo aí. Bem, voltando com as respostas do chat, professora, muita interação também e ideias, né? Mais ideias interessantes. Muitos alunos falaram que conseguiram, sim, fazer, né, um pequeno arranjinho aí, né, nesse pouquinho tempo que a gente deixou. E, assim, alguns citaram que fizeram com estralar de dedos, né, batidas de palmas e batidas de pés. Tá? Outros citaram que batucaram na mesa da sala. Né? Outro citou, né, justamente a questão do assovio junto com a palma. Outro assoviou com a palma e cantou ao mesmo tempo. Enfim, né, cada um aí encontrou uma forma de reproduzir, né, de fazer essa atividade, criar um sonzinho diferente. Pessoal, muito legal, porque é uma atividade gostosa, passa o tempo, você está aprendendo junto com a aula. E agora eu vou fazer uma demonstração juntando tudo que a gente aprendeu. Eu vou usar o que vocês falaram. Então, vocês falaram palmas no chat, vocês usaram palmas, estralar de dedos e os pés. Certo? Então, eu trouxe um copo, que é um instrumento musical não convencional, e eu vou usar a percussão corporal. Então, como que é legal a gente fazer? Primeiro, o ideal seria a gente fazer realmente um roteiro. Palmas, dedos e pés. Vamos lá.
Roteirinho simples, pessoal. Depois vocês vão incrementando mais coisa. Então, no meu roteiro, eu só esqueci de colocar o copo. Então, palmas, copo, dedos e pés. E vocês podem ir incrementando mais coisa, pessoal. Aí vocês vão colocando da criatividade de vocês. Outra coisa legal, vocês podem chamar amigos para fazer junto. Vamos lá. Vou fazer mais uma vez, seguindo agora o esqueminha da lousa. E, pessoal, vocês viram que eu fui mudando o ritmo, mais devagar, mais rápido. Aí eu posso chamar um amigo, passar esse copo para o amigo, fazer de novo, mudar. Eu posso mudar, em vez de estalar de dedos, eu posso colocar uma outra coisa. É só uma demonstração, pessoal. E aí eu gostaria que vocês fizessem em casa uma listinha. E essa listinha não precisa ser escrita, não, tá, pessoal? Pode ser em forma de desenho. Em vez da palma, vocês fazem um roteiro assim, ó. Isso aqui representa a palma. O copo. Os pés. O estalar de dedos. Faz um roteiro, tá, pessoal? Chama um amigo, pega um copo. Ah, professora, não tem um copo cor-de-rosa em casa. Não precisa ser copo rosa, eu só trouxe esse copo rosa porque ele aparece mais na TV, tá? Pode ser aqueles copinhos de requeijão, pode ser embalagem de plástico. Só tem que ser de plástico, tá, pessoal? Porque a gente sabe que às vezes eu bato forte na mesa, senão ele pode quebrar. Então, é um roteirinho que você está juntando um instrumento musical não convencional, que é um copo reciclado, com a percussão do corpo, tá? Então, pessoal, parece que a professora Márcia estava me falando que o pessoal ficou muito curioso para saber sobre o beatbox. E a professora Márcia vai falar um pouquinho para vocês o que é o beatbox. Então, professora, o beatbox é um estilo, né? Dentro aí, é muito utilizado hoje dentro da cultura hip hop, né? Dentro da sonoridade street, né? O beatbox, na verdade, é a reprodução, né, de sons musicais, né, de sons de instrumentos, utilizando apenas a boca. Então, é tão impressionante que os rapazes que trabalham, né, com essa estética, eles conseguem, inclusive, reproduzir até efeitos sonoros de sampler, de sintetizador, de coisas eletrônicas, né, na voz. Então, é uma coisa bem interessante, né? É muito utilizado nas batalhas aí, né, de rimas, tá? Também, tá certo? Então, aquele movimento do scratch, né, os DJs, tudo aquilo eles conseguem reproduzir com uma fidelidade absurda. Observando aí, professora, que você colocou aí na lousa, né, esse exemplo interessantíssimo de partitura não convencional, né? Então, gente, olha só, a professora ela utilizou símbolos. Vocês lembram que a gente estava vendo nas aulas anteriores, né, um pouquinho dos símbolos musicais, das notas, as figuras de notas, figuras de pausa, né? Enfim. E aqui a professora ela colocou, né, na tela para vocês um exemplo de como vocês podem estar criando novos símbolos, tá, para representar os sons. Não necessariamente, né, os símbolos convencionais das figuras de nota e pausa. E sim, vocês estão utilizando agora. Então, né, vocês podem criar. Esses foram assim alguns exemplos que ela deu, que ela criou, de símbolos que vocês podem estar utilizando. Só que vocês podem também criar outros símbolos. Pode colocar estrelinha, coraçãozinho, risquinho, bolinha, quadradinho, enfim, né, aquele, né, o sustenido, né, que o pessoal chama muito de jogo da velha, de hashtag, enfim. Vocês podem usar o símbolo que vocês quiserem. Tá? É bem livre essa questão, justamente para que você consiga registrar numa partitura, né, mesmo não convencional, a música que você criou, né? Aliás, essa questão do registro é muito importante, porque se outra pessoa, se você passa, por exemplo, para outro coleguinha, olha, colega, eu criei uma musiquinha e eu registrei ela dessa forma. E esse coleguinha se apropriar do que você quis dizer ou do significado de cada simbolozinho que você colocou ali, ele vai conseguir reproduzir a música, da mesma forma que nós, músicos, conseguimos, quando lemos uma partitura convencional, tocar qualquer instrumento e executar qualquer canção.
ok? Pessoal, então vai ficar para casa um desafio, 2 desafios. Eu queria que vocês procurassem sobre o beatbox, escutassem, vissem como que é. Um outro desafio, eu queria que vocês fizessem uma partitura não convencional, fizessem a brincadeira do copo. Quem quiser filmar, gravar, manda para os amigos, deixa guardado, tá? E olhem também na internet o tutorial sobre música do copo. Vocês vão ver coisas incríveis, tá, pessoal? Tem coisas assim muito bacanas, turmas enormes fazendo. Ah, professora, mas assim, não tenho mesa para fazer com uma turma grande. O pessoal faz no chão, faz com músicas que a gente conhece, como Escravos de Jó, por exemplo. É muito legal. Assistam. Quem puder, grave e deixa guardado esse videozinho, tá, pessoal? Porque talvez a gente consiga pedir esses videozinhos para a gente ver. E nós estamos chegando ao fim da nossa aula. A gente só vai retomar o que a gente aprendeu hoje, tá, pessoal? Então, nós identificamos e analisamos diferentes tipos de sons corporais com o corpo e como podemos produzir diversos tipos de som. Fizemos apreciações de instrumentos musicais convencionais e não convencionais e conhecemos alguns grupos que fazem música com esses formatos, que é a Orquestra dos Vegetais, os Stomps, os Barbatuques. E a gente sabe que a gente pode expressar ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa. Queria agradecer a professora Márcia, de arte. Obrigada, professora, pela colaboração na nossa aula. Muito obrigada, gente. E olha só, tem uma dica para os nossos alunos, tá? Uma dica bem interessante. Quando vocês forem pesquisar a questão aí, né, das brincadeiras do copo, né, vocês pesquisem na internet jogos de copos e mãos, tá? Esse trabalho, né, de percussão, né, envolvendo aí o corpo, esse trabalho ele é um trabalho feito especialmente, né, ele começou para a musicalização infantil. Tá? Ele já tem aí pelo menos uns 20 anos de pesquisa. Né? Nós temos aí uma grande pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Viviane Beinecke, que ela começou, então, a desenvolver, né, esse trabalho, há muito tempo atrás, há mais de 20 anos, esse trabalho de musicalização através de jogos de copos e mãos. Tá? Então, se vocês tiverem interesse, vão lá, dê uma olhadinha. Existem vídeos tutoriais na internet, como a professora falou, né? E é bem interessante, né, a gente conseguir, então, criar um som totalmente diferente. E, assim, gente, uma coisa que é interessante, para que vocês entendam que qualquer pessoa pode fazer música. Tá? Não é necessário você ser um músico formado, um maestro, para você dominar aquela linguagem convencional, né, de instrumentação musical, para que você possa fazer música. Não, muito pelo contrário. Você pode fazer música com o que você tiver à mão, o que você tiver em casa. E até o seu próprio corpo, né, pode ser um instrumento. Falando um pouquinho ainda dos instrumentos musicais não convencionais, né, que a professora citou até a caixa de pizza. Tem aí uma sugestão para vocês também. Né? Quem puder, quem tiver tempo de fazer, um instrumento que a gente chama de ocean. Tá? Esse instrumento ele é muito utilizado no jazz, ele é utilizado no reggae, né, e em algumas outras, né, vertentes, né, musicais aí. Então, como é que você pode fazer um ocean assim, não convencional, digamos, né? Um ocean improvisado. Você pode pegar lá 2 tampas, né, da caixa da pizza, né, você pega a embalagem inteira e você coloca dentro dessa embalagenzinha, você tira uma das tampas, né? E a outra tampa, você pode pegar um celofane ou um filme plástico qualquer. Celofane, gente, é aquele plásticozinho que a mãe da gente usa quando ela vai embrulhar, né, os pratos para colocar na geladeira, por exemplo. Não tem um filmezinho plástico que a gente compra, que a gente embrulha, né, envelopa ali o prato antes de colocar na geladeira para guardar? Então, aquele rolinho de filme, aquele celofane, você pode estar utilizando desta forma. Você vai, pega o disco de pizza, uma das partes, você coloca, então, pecinhas pequenininhas. Tudo que você tiver, miçanguinhas, sabe essas miçanguinhas de fazer pulseirinha? Você pode pegar essas miçanguinhas, você pode pegar várias coisinhas que você tem aí. Tá? E você vai e coloca ali dentro. Aí você pega esse filme plástico, né? Pode ser o celofane ou qualquer outro tipo de plástico, tá, gente? Até o saquinho de supermercado serve também, tá bom? Aí você vai, prende, né, de uma forma que ele fique bem esticadinho em cima, tá? Você cobre, tá? E aí, conforme você movimenta, né, esse instrumento, conforme aquelas pecinhas que você colocou ali dentro, né, elas vão rolando, vão andando, elas vão fazendo sons que imitam os sons das ondas do mar.
Por isso que nós chamamos esse instrumento de Ocean. Tá? Geralmente ele é bem caro, né, se a gente for comprar, né, numa loja de instrumentos musicais convencionais, mas você pode criar o seu próprio Ocean aí, né, de uma maneira divertida, de uma maneira bem não convencional. Tá bom? Então, gente, olha, eu fico por aqui. Muito obrigada pelo convite, professora. Obrigada, adorei a pessoal. interação de vocês e até a nossa próxima aula. Pessoal, a gente se vê na próxima semana, então. Fica a dica, quem quiser fazer o instrumento, seria muito legal. Quem quiser, tira foto, guarda essa foto, tá? E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Beijos. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.